1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler apenas esse versículo para a meditação da palavra de Deus nesta noite. Mesmo assentados como os irmãos estão, eu vou estar lendo e os irmãos acompanharão na palavra de Deus. Porque Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santidade. Como está aí no telão? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. O tema dessa noite é: Deus nos chama à santidade. Este é um daqueles temas que eu falo aqui de vez em quando, que não é muito receptivo por algumas pessoas. É um daqueles temas que não dá like, né, como usando aí uma expressão moderna. Algumas igrejas até deixaram de pregar, deixaram de falar sobre a santidade. Afinal, dizem que a santidade não é um tema atrativo, não enche os bancos de uma igreja. Mas não há como a gente, como igreja bíblica ou como as igrejas bíblicas, deixarem de pregar, de exortar o povo a uma vida santa. Não tem como a gente ignorar algo indispensável na vida do cristão. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e nós passamos a ter responsabilidades. Muitas pessoas querem apenas as bênçãos, os benefícios, mas não querem compromisso com Deus. Como o pastor Delmontes dizia, as pessoas querem a bênção do pai fora da casa do pai. Ele fez ali uma referência ao filho pródigo. Muitas pessoas não querem ter responsabilidades, mas uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus, uma igreja bíblica que preza pela verdade, ela deve ter responsabilidades, que são responsabilidades espirituais, e essas responsabilidades abrangem todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração e o nosso corpo. Nosso corpo físico também. O nosso corpo, ele passa a ser templo do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós devemos prezar por um cuidado especial, um cuidado espiritual sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. E não tem como uma igreja ignorar um tema como este. Não tem como um cristão simplesmente riscar ou rasgar. Eu me lembro do pastor João Batista de Barros, que ele falava muito nisso. Não tem como um cristão passar por um versículo desse dizendo: Deus não nos chamou para a impudícia, para a impureza. Não, esse versículo aqui não dá para mim, aí rasga ou risca. Não, esse versículo aqui é muito difícil, vai e risca. Não tem como o cristão simplesmente ignorar as responsabilidades espirituais. Não tem como um cristão rasgar os textos bíblicos que nos exortam, que nos instrui a uma vida santa. E aí, meu querido amigo e irmão, tem uma coisa muito importante, você pode gravar no seu precioso coração: não tem como falar em santidade sem combater o pecado. Não tem como. Você pode ler a Bíblia várias vezes, você não vai ver em lugar nenhum a santidade e o pecado de mãos dadas. Não tem como falar em santidade sem tratar com o pecado. A luz não se mistura com as trevas, o profano não se mistura com o sagrado, o pecado não é elo de relacionamento com Deus. É com Satanás, com Deus não.
O pecado faz elo com o diabo, mas com Deus não. Aliás, a característica do pecado, eu mencionei recentemente deste púlpito, a característica principal do pecado é a separação do homem para com Deus. Diz o texto sagrado: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A santidade, meus amigos, irmãos, une o nosso coração ao coração de Deus. E o pecado manifestado pelo mundanismo não pode ser assunto para você que queira escrever uma história digna, uma história que agrade a Deus. E a gente vê muito por aí a expressão mundanismo. E tem até pessoas do convívio eclesiástico que não gostam muito desta palavra, mundanismo. Pastor, eu não gosto dessa expressão, mundanismo. Eu não gosto quando o pastor ou o pregador fala sobre o mundanismo. Mas o que é o mundanismo? Mundanismo é um modo pecaminoso de viver. E esta expressão se refere ao pecado, que é uma prática padrão do mundo. E o padrão do mundo é defender tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus nos adverte que devemos nos abster das coisas deste mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, se o irmão quiser colocar no telão, pode colocar. A palavra de Deus diz algo muito interessante, como toda a palavra de Deus diz. Ela diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 16, o texto sagrado continua dizendo: pois tudo o que há no mundo, a cobiça ou a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Lá em Tiago capítulo 4, versículo também de número 4, diz assim: infiéis, outras traduções como dizem adultos, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como a gente falar de santidade sem tratar antes com o pecado. Não tem como a gente colocar o pecado e a santidade na mesma balança e dizer: não, isso aqui pode andar junto, porque não pode, não dá. Então, queridos, quando nós ouvimos ou falamos a expressão mundanismo, nós estamos nos referindo à prática do pecado, que é padrão do mundo e não de Deus. Agora você pode estar entendendo melhor quando você ouve alguém dizendo assim, por exemplo: o mundanismo é entrado na igreja. Você já ouviu essa frase, ou você já falou isso? Talvez você vá, um exemplo, você foi visitar uma igreja, e aí você saiu daquele culto, naquela igreja, dizendo: pelo amor de Deus, ali o mundanismo entrou na igreja. Já ouviu essa expressão? E de fato, meus irmãos, algumas práticas pecaminosas que são padrão do mundo, de Satanás, têm sido vistas, infelizmente, em algumas igrejas. Têm sido praticadas em cultos que dizem serem prestados a Deus. E aí está o grande problema. Como o mundanismo tem entrado realmente em muitas igrejas, muitas estão se acostumando com isso e achando normal. Olha só o perigo. O mundanismo, o estilo pecaminoso de viver, a prática, o pecado padrão do mundo tem entrado na igreja, e muitos estão aceitando, acostumando e achando que é normal. Tem muito culto que parece festa profana, meus irmãos. Graças a Deus, todos aqui, creio que são crentes, estou falando para um povo cristão. Tem cultos por aí que parecem festas profanas.
Tem muitas músicas com letras pautadas em fundamentação humana e não na palavra de Deus. Muitos ritmos musicais que são comuns em boates, em ambientes, em bares ou em lugares onde Deus sequer é mencionado e que estão sendo cantados dentro do ambiente de culto, no culto dentro da casa do Senhor. Vocês já ouviram falar do funk gospel? Forró gospel? Meus irmãos, eu não estou exagerando. Alguns anos, 2016, 2017, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da Ordem dos Pastores de Brasília. E eu tive muito contato com muitos colegas, muitos pastores aqui no campo. Infelizmente, Deus me perdoe, eu não quero fugir da ética, não quero falar mal dos meus colegas. O pastor Sérgio conhece, sabe disso também. Muitos colegas estão aceitando essas práticas mundanas dentro de suas igrejas, sabe para quê? Para encher os bancos. Não é isso, pastor? Para encher os bancos. Funk gospel, mas é cultura, agora é isso. É o moda, é a modernidade. Nós temos que atrair os jovens. Você acha que jovem vai cantar música do cantor? Jovem quer saber de balançar o corpo. É avivamento. Avivamento, em primeiro lugar, não balança com o corpo, balança com o coração. Mexe com o coração. Não é esse tipo de avivamento que a Bíblia nos ensina. Mas o funk gospel. Gente, eu não estou exagerando. Vocês podem olhar na internet e ver. Eu nunca entrei numa boate, mas eu morei do lado de uma boate. Foi Guess. Estou falando do meu vizinho. Meu Deus do céu, que tormento foi aquele homem. Meu Deus, misericórdia. Aquilo durante todo final de semana. Era festa, era boate ali. Eu tive que me mudar por causa daquele cidadão. Né? Tive que me mudar dali. Todo final de semana era funk, era forró, eram palavras tão bestas que a gente ouvia, desculpa a expressão, e tudo ia ali para o meu quarto. Parecia que não tinha parede entre a minha casa e a dele. Ritmos, funk, aquela coisa toda. E isso tem acontecido nas igrejas. A moda é pintar tudo de preto, jogo de luz, e as pessoas vão lá para o altar, colocam agora aquele púlpito redondo que mal cabe uma Bíblia. Você tem que pregar, você pode levar no esposo, porque não cabe a Bíblia. Você tira o púlpito, vê aquelas pessoas lá e vão dançar funk. Olha aí na internet. Mas é cultura. As coisas têm que mudar. Meu amigo, cultura não muda a palavra de Deus. O homem não muda a palavra de Deus. Como é que alguém vai para o ambiente da casa do Senhor e olha ali pessoas ali rebolando a dança sexual e diz que é adoração? Onde está a ordem, onde está a decência que Paulo tanto pregou e exortou? Deus não é Deus de confusão. E muitos estão permitindo isso, colocam na cabeça das pessoas que estão praticando mundana, é um estilo moderno de adoração, então eu vou morrer cafona. E assim o processo de santificação que deveria ser vista, vivido e pregado nas igrejas tem sido interrompido e prejudicado pelos próprios cristãos. Olha só, Deus não nos chamou para isso. E eu ouço muito de muita gente, muitos colegas, talvez o pastor Sérgio também já tenha ouvido muito sobre isso, mas nós precisamos de estratégia, nós precisamos atrair gente, pelo amor de Deus. O que tem que atrair jovem, o que tem que atrair as pessoas é aqui a palavra de Deus. Se for assim, vamos todo mundo adulterar para atrair os adúlteros, vamos todo mundo roubar para atrair os ladrões, vamos todo mundo agora ser homossexual para atrair os homossexuais. É isso? Não! Pecado atrai pecado. Nós temos que buscar na palavra de Deus. Aqui está o nosso manual de regra de fé e prática. É ela que deve atrair a pessoa
pessoa a uma vida digna, mediante ao arrependimento da conduta que ela vivia, para uma vida de retidão e integridade com o Senhor, para o Senhor. Deus não nos chamou para isso, para uma vida de pecado. Olha só o que o texto principal que lemos diz: porque Deus não vos chamou para a impureza, mas para que, o que foi que Deus nos chamou? Para quê? Para a santidade. Sabe o que significa santidade? Santo, do hebraico kadosh, que significa pureza, consagração a Deus. Santo é aquele que foi separado por Deus e para Deus. Então eu não posso trazer o mundanismo para dentro das igrejas, para dentro da igreja, misturando as coisas profanas com as coisas sagradas. Eu não posso trazer as coisas deste mundo para dentro da igreja com a desculpa de atrair pessoas. Ah, pastor, mas é estratégia. Deixa eu dizer uma coisa: Satanás é um estrategista de primeira. Nem toda estratégia de crescimento é válida segundo a palavra de Deus, meus queridos. Principalmente aquelas que nos fazem semelhantes à aparência do mal. A palavra de Deus diz assim: fugir da aparência do mal. A sua diz ao contrário, diz para ser semelhante? Não. Se tiver, você rasga, porque essa vida não é inspirada. É inspirada por Deus, diz, pelo Espírito Santo. Deus diz que devemos fugir de toda aparência do mal. Se eu sei, por exemplo, não é questão de cultura ou de gosto musical, estou falando do mal mesmo. O funk para mim é uma aparência do mal, onde as pessoas estão ali dançando, uma dança sensual, uma letra horrível, com coisas, com palavrões lá, e tem que tampar os ouvidos das minhas filhas para não ouvir o vizinho sem noção. E aí traz para dentro da igreja o mesmo ritmo, a mesma coisa, e fala que é adoração, que é cultura. Nós precisamos ter zelo com relação a isso. Nem toda estratégia de crescimento ela é válida, segundo a palavra de Deus, principalmente aquelas que fazem semelhantes à aparência do mal. Quando a Bíblia diz fugir, ou que devemos nos abster da aparência do maligno. Então eu não posso introduzir na ordem de um culto, por exemplo, coisas que são próprias e conhecidas por todos como práticas mundanas. Eu não posso introduzir na ordem do culto do meu coração, da minha vida, atos mundanos e dizer que é adoração moderna. Pois as coisas deste mundo se opõem à santidade de Deus. Quando Deus nos diz que não devemos ser amigos do mundo, Ele não está dizendo que devemos ser inimigos das pessoas, não é isso, mas inimigos do pecado. Se o pecado for considerado algo normal na vida de uma igreja, na vida de um cristão, o processo de santificação não será possível. E o que é a santificação? É o processo da santidade. É a prática, é a busca constante, incansável de purificação, de abstenção da prática do pecado. É como se nós subíssemos, e a gente sempre fala esse exemplo aqui, é como se subíssemos degrau por degrau rumo ao céu. Não porque a santidade seja o caminho para Cristo, mas Cristo sendo o caminho para a santidade. Há uma declaração muito conhecida de John Wesley, eu já citei aqui também, que diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Não é em parte, não é naquela área, mas em tudo o que vocês fizerem. Ser santo, meus irmãos, significa ser separado, consagrado para o uso exclusivo de Deus. Somos propriedade do Senhor. O meu corpo também é templo do Espírito Santo, por isso também devo preservar e cuidar do meu corpo físico. A salvação nos alcançou e nos separou do mundo para Deus.
Quando andávamos sem Deus, nós vivíamos apenas para alimentar os nossos desejos impuros, mas após a conversão, o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus colocou um alvo na nossa vida, que é buscar cada dia mais sermos semelhantes a Jesus. Então, meus queridos, para isso Deus usa o processo da santificação na minha e na sua vida. E a santificação produz em nós algumas virtudes que devem ser vistas por Deus e pelos outros. Eu vou concluir recitando algumas. Por exemplo, em primeiro lugar, no processo da santificação é necessário mudança de conduta e de caráter. Aliás, desde o processo começando pela conversão. E aí eu me lembro do irmão Dr. Moreira. Tem gente que a música lá, Crente Gabriela, não é? Que o irmão sempre fala. O que diz? Eu nasci assim? Como é que é? Eu nasci. Eu sou assim, você sempre assim. Eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Aí ele brinca, falando, Crente Gabriela. Um cristão não pode viver do jeito que ele vivia antes da sua conversão. Não tem como. Como é que eu vou me arrepender de uma coisa que eu vou praticar o tempo todo? Não é arrependimento. O ato da conversão implica em mudança de conduta, de caráter, e isso é dado através do arrependimento, da transformação que Cristo opera em nós. Então, meus queridos amigos e irmãos, aquele que realmente é convertido, ele mostra com o seu testemunho, com a sua vida, que ele não pertence mais a este mundo. E consequentemente não pratica mais as coisas deste mundo, ou seja, o mundanismo, porque essas coisas ficaram para trás. O velho homem morreu. Lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5 ao 9, diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, depois da conversão, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Você é uma nova criatura, meu querido. Eu e você somos novas criaturas em Jesus Cristo. E nós devemos viver à altura desta nova posição que ocupamos. Isto quer dizer que o crente não deve ser dominado pelo pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, mas ofereçam os membros dos seus corpos não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Não permitamos que o pecado domine as nossas vidas. Pessoal, meus irmãos, aqui nós vemos que nós temos responsabilidades espirituais. Responsabilidade sobre a alma, mas também sobre o corpo. Paulo dizia isso porque ele sabia que quando o pecado está no controle da vida de alguém, quando o pecado está dominando a vida de alguém, a pessoa acaba cedendo aos desejos pecaminosos e se tornando escravos do pecado. Por isso o alerta do apóstolo Paulo da palavra de Deus. Deus não nos chamou para a impureza, Deus não nos chamou para a imundície, porque essas coisas fazem parte deste mundo. Mas Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para uma vida consagrada a Deus, para uma vida de pureza e amor a Deus. Portanto, queridos irmãos, a nossa postura, a nossa conduta, o nosso caráter deve ser agradável ao Senhor. Em segundo lugar, um outro exemplo de virtude no processo da santificação
é a visibilidade da nossa identidade. A quem pertencemos? A quem somos? Nós somos de quem? Do diabo ou de Jesus? Somos de Jesus? Glória a Deus por isso. Mas o mundo precisa saber. Tem um slogan da Junta de Missões Nacionais de 1996, se eu não estou enganado, que diz: todos precisam saber. É isso? Tem até um hino: Senhor é firme na tua direção, Cristo é o caminho que devemos andar. As pessoas precisam saber a quem pertencemos, a quem somos. Tem uma música que o pastor Feliciano Amaral cantava, que dizia assim: direi ao mundo que sou crente e não me envergonho de o dizer. Será que nós temos feito isso? Tem uma outra música também dos Arautos do Rei, da formação lá da década de 90, 1993 ou 94, se não me engano, do álbum Começando Aqui. Tem uma música que diz: possam todos que nos cercam ver Jesus em nós. Será que no ambiente em que eu estou inserido, seja no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, as pessoas que nos cercam, elas veem Cristo em nós? Será que eu estou dizendo ao mundo que eu sou crente ou estou envergonhado? Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Deus, é poder. Será que eu estou me envergonhando? Ou será que eu estou mostrando aos outros que eu sou de Cristo, que Cristo brilha em minha vida e pode brilhar na vida do meu próximo também? O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no processo da santificação, o mundo precisa saber e ver em nós a nossa identidade. E isso se dá através do nosso testemunho. Como é legal, Danielzinho, já pensou? Suponhamos que você está andando ali na praça, rumo ali a panificadora Cirandinha. Você está andando lá, aí eu olho assim para o Angélica, ali vai um crente em Jesus, ali vai um homem de Deus, só ali vai um varão abençoado, pisador de demônio, cachoeira de unção, tanta coisa, né? Ali vai um homem de Deus. As pessoas também precisam ver isto. Quando nós estamos passando, ali vai um servo do Deus vivo. Agora, se eu estou misturado no ambiente do mundanismo, praticando as coisas, inserido numa festa que eu não deveria estar, não fugindo, mas entrando ali no lugar onde apareça do mal, como é que as pessoas vão falar? Ali tem um crente, um servo de Deus vivo. Não, ali tem uma pessoa que não teme a Deus. Exemplo. Não deixe, meu amigo, que o pecado faça você ofuscar a sua identidade. Quando alguém lhe propor algo pecaminoso, quando alguém lhe fizer alguma proposta indecente, suja, diabólica, lembre-se da sua identidade, lembre-se da decisão que você fez através do arrependimento, lembre-se a quem você serve, de quem você é, a quem você pertence, e diga: não, eu não vou fazer isso. Porque a minha vida pertence a Jesus e Deus não vai se agradar desta prática. Concluindo, o processo de santificação é indispensável na vida do crente para a santidade. Deus nos chamou para isso. A santificação é a sua resposta em obedecer e em viver em conformidade com a vontade de Deus. Diz o texto sagrado que lemos: porque Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santidade. Que Deus nos ajude a sermos crentes leais, fiéis, santos diante de um Deus santo, 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 justo e fiel, que é o nosso Deus. Que Ele mesmo nos abençoe. Amém.